Pronto. Agora sim. Bom dia para quem não falei bom dia. Desculpem a correria aí. Ficaram pensativos sobre o que viram ontem, o pessoal que estava aí. Então ontem, só repassando, a ideia foi justamente mostrar para vocês a importância dessa área, que é uma área que é verdadeira, uma área que está aí acontecendo, que é essa área aeroespacial, da indústria aeroespacial, e que é um assunto que normalmente nas áreas ambientais e especialmente na geografia ninguém estava se importando até agora há pouco, né? E que é importantíssimo para a gente conhecer. Então, a partir de toda aquela conversa de ontem sobre como é essa área aeroespacial, hoje então nós vamos entrar nas consequências disso daí, que é o lixo espacial. E eu vou desligar esse daqui, está bem em cima de mim aqui, vamos ver se aquele só ele dá conta. Bom, o lixo espacial. Então, já por essa ilustração aqui inicial, vocês estão vendo aí que tem satélites, tem partes, tem foguete ali, né? Essa aqui é uma ilustração do Sputnik. Então está cheio de coisas ali no espaço que a gente precisa compreender o que é isso daí. Então vamos conhecer o que é o lixo espacial, algumas coisas sobre ele. Então o lixo espacial ele é uma forma de poluição, tanto pela ação humana quanto por uma ação natural. E essa ação natural é devido ao ambiente espacial. Então nesse ambiente espacial existe um tipo de erosão, e essa erosão é causada naturalmente por impactos de micrometeoritos, que é um pouco maior do que a chamada poeira interplanetária. A poeira interplanetária seriam grãos menores do que 1 milímetro, então os micrometeoritos são maiores do que 1 milímetro, e eles naturalmente batem contra as estruturas que existem no espaço e mesmo sobre a superfície lunar. Então existe uma erosão no espaço. No entanto, com a presença de fragmentos gerados pelo lixo espacial, tem mais pedacinhos de coisas batendo e estragando tudo lá no espaço. Além do estresse natural que os materiais sofrem pelo excesso de calor e pelo excesso de frio. Então o lado que recebe a luz do sol esquenta demais, a temperatura chega a 100 graus, o lado que fica na sombra, a temperatura desce algumas dezenas de graus abaixo de zero. 80, chegando até a 100 graus. Então, um estresse muito grande que os materiais sofrem. Estágios superiores de foguetes. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, quando eu mostrar uma ilustração sobre isso. Mas a ideia básica é, os foguetes saem aqui da superfície da Terra inteirinhos e chegam no espaço só a pontinha deles. E no meio do caminho ficam os pedaços do foguete. Então, são estágios que a gente chama assim porque todos eles têm tanques de combustível. Então, conforme esgota um tanque, ele joga fora um pedaço, aciona o segundo, joga e assim vai até colocar a carga em órbita. E esses estágios superiores de foguetes seria o 4º estágio, o 3º estágio e eventualmente o 2º estágio. Pode ser que também tenha o 2º estágio. O primeiro, na grande maioria das vezes, cai de volta na superfície da Terra e nos oceanos. Então os lançamentos são feitos de maneira que o primeiro estágio cai na água, né? Geralmente é isso que acontece, né? E o segundo pode também cair na água, mas o 3º e o 4º ficam em órbita na Terra e vira lixo espacial. Tanques de combustíveis. Então quando uma estação espacial ou mesmo um satélite, um foguete tem o seu tanque esgotado, ele é ejetado, ele é jogado fora. E ele entra em órbita da Terra também. E eventualmente cai de volta aqui. Bom, agora tem uma lista de coisas aí, junções ou cintas metálicas,
protetores de antena. Bom, protetores de antena vale a pena comentar que os painéis solares que aparecem aí, eles vão sempre protegidos por um saco, por uma estrutura, e que na hora que chega lá em cima e isso tudo abre, no caso dos satélites, então os protetores são jogados fora. E, por vezes, os painéis solares inteirinhos, quebrados, eles podem também ser atirados ali para o espaço. Ou às vezes até como parte de coisas que se quebraram. Parafuso, então, tem de monte, principalmente quando tem explosões de equipamentos no espaço, vai parafuso para todo lado, né? Lasca de pintura, escória de alumínio, fragmentos em geral. O que eu lhes apresento aqui nesse primeiro slide sobre o assunto lixo espacial, talvez já seja uma novidade para quem esteja ouvindo sobre o assunto pela primeira vez. A gente muitas vezes faz uma visão de que está tudo certinho, está tudo acontecendo legal, as naves espaciais vão lá, colocam satélites que trabalham para nós. Nós temos hoje um cotidiano tecnológico fantástico. Os satélites hoje nos servem de uma maneira brilhante, de maneira que nós temos hoje a TV a cabo, a telefonia, o GPS, um bocado de serviços aí via satélite fantásticos, né? Basta a gente aqui ligar a televisão ou então na internet, acessar um site aí sobre previsão do tempo, está tudo ali de 3 em 3 horas, as imagens, tudo muito fantástico. Sensoriamento remoto, então, maravilhoso, vários satélites trabalhando aí, a gente tem levantamentos assim inimagináveis há 20 anos atrás. No entanto, isso tem um preço a se pagar. E o preço imediato é, esses satélites, eles duram, em média, 9 anos. Está se conseguindo esticar até 12 anos o tempo de vida de um satélite. No entanto, nada impede que um satélite dure apenas 3 anos. Só para dar um exemplo, o último Cybers, satélite de sensoriamento remoto lançado entre Brasil e China, o Cybers 2B, durou 2 anos e pouquinho, chegou a 3. E já, esse ano agora, acho que agosto, os chineses e os brasileiros deram ele como morto. Não responde mais aos sinais aqui da Terra. No entanto, o Brasilsat 1, lançado em 1982, funciona até hoje. É brincadeira? Jeitinho brasileiro, falou tudo. Jeitinho brasileiro. Porque quando os canadenses fizeram o nosso Brasilsat, era para ele durar no máximo 5 anos. Mas, como é aquele negócio, o camarada que troca de carro todo ano, nem cuida muito, não zela muito pelo carro. Agora, aquele cara que tem um carro há 15 anos, sabe, vai procurar trocar as peças originais, não vai pôr qualquer peça, e o carro se mantém, né? Porque não tem dinheiro para comprar outro carro, só tem aquele. É o caso do Brasilsat 1, né? Não tinha dinheiro, tem que manter esse cara em funcionamento. Então, aqui da Terra, os brasileiros procuraram fazer com que ele tirasse o máximo. Então, cuidaram muito bem de tudo que assim, seguiram a cartilha a rigor para se ter um satélite em funcionamento. Tanto que esse satélite ele foi alugado para os Estados Unidos. E a Embratel não existe mais, agora chama-se Star One. E a Star One, ela reaproveitou o Brasilsat e ele continua em funcionamento. Outro exemplo, o satélite de comunicação de dados, coleta de dados, SCD-1, tem o SCD-2, com a China, Brasil e China, ele foi inicialmente montado para durar 3 anos. Funciona, ou funcionou, não, ele está ainda em funcionamento. Ele já está há mais de 12 anos em funcionamento, o SCD-1. Também, de novo,
o jeitinho brasileiro. Tá? Então, quando a gente tem poucos satélites, a gente tem que cuidar bem deles. Agora, Estados Unidos, Rússia, Japão, esses caras têm milhares de satélites. No caso do Japão, centenas. Então, o satélite deu problema, desliga, tem outro. Não é o nosso caso, né? Então, por vezes, esses satélites explodem. Qual a causa? Ninguém sabe. Às vezes, eles batem um contra os outros, né? E tem justamente o esgotamento natural deles, né? No caso, satélites e estações espaciais desativadas. Bom, nesse momento não tem nenhuma estação espacial desativada, mas quando elas ou são desativadas, foi o caso do Skylab, é o caso da Mir, né, que a Sueli comentou ontem, e como acontecerá com a Estação Espacial Internacional, ela não deve chegar até 2020 em órbita, aí ela cai em direção à atmosfera da Terra. E isso causa um estrago considerável, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas os satélites, olha, esses não tem jeito. Se eles forem colocados em órbita geoestacionária, eles ficarão lá. Agora, se acontecer desses satélites estarem em órbita baixa, um dia eles acabam caindo aqui de volta. Só que é uma ilustração mencionando aqui que já houve 124 explosões de satélites no espaço. É pouco? Muito, né? É uma área de muita tecnologia, de muito controle, é bastante, né? 124 explosões. O interessante é que isso não aparece no Jornal da Globo, no Jornal do SBT, no Jornal da Bandeirantes, na Record, né? Ninguém comenta essas coisas, né? Porque precisa alguém morrer com a explosão do satélite para eles dar a notícia, né? Se um satélite se jogar de uma janela, aí eles vão dar a notícia que o satélite fez isso, né? Ou investigar quem jogou o satélite. Aí eles param 15 dias no noticiário só para falar disso, né? Mas como os satélites estão muito altos, ninguém está morrendo, por enquanto, ninguém está morrendo, por enquanto, então eles não vão dar muita notícia. Bom, isso daqui, como eu falei, por enquanto ninguém morreu, você pode imaginar que isso aqui é um astronauta morto, né? Primeiro que não é astronauta, isso aqui é a roupa de um cosmonauta, então é um cosmonauta morto, né? Pelo menos não está se mexendo. É fotografia. Não, ele fica assim o tempo todo paradinho assim. O que aconteceu? Será que esse cosmonauta morreu? É só um traje espacial, não tem ninguém dentro. Para vocês verem a que ponto chega o luxo de quem tem dinheiro. Um traje desse custa por baixo $100 mil. Assim, bem por baixo. Porque se eu começar a somar essa mochila que ele carrega, não sei o que, depois o capacete, então só um traje, tá? Aí a bota, a luva, não sei o que, aí chega perto de $1 milhão um traje desse completo, tá? A gente compra uma imitação desse traje, não o russo, mas o norte-americano, por $2.500 na internet. A gente compra uma imitação dele para museu, tá? Em tamanho real. O que aconteceu aqui foi o seguinte: o pessoal está lá na Estação Espacial Internacional, vocês imaginam, lá desde o ano 2000 tem pessoas permanentemente morando lá. A estação foi montada em 98 e por 2 anos ninguém foi morar lá. Ela estava ainda em construção. A partir de 2000 tem gente morando lá, direto. Ficam de 3 a 7 pessoas lá na estação espacial, estourando 11 pessoas. Né? Mas assim, como é que acontece? Ficam 3 pessoas direto, geralmente 2 cosmonautas, 1 astronauta, ou 2 astronautas e 1 cosmonauta, geralmente é assim. E quando chega o ônibus espacial trazendo 7 pessoas, aí a população chega a 10 pessoas.
E aí eles trocam a tripulação. Os 7 que foram voltam ocupados os 7 assentos, mas geralmente ficam 2 novos espaçonautas, né? E 2 voltam no ônibus espacial. Quando vão a Soyuz russa, eles levam 3 cosmonautas e às vezes um astronauta junto, tá? 3 pessoas, 3 espaçonautas, e eles trocam também 2 da tripulação, né? E geralmente eles levam água, combustível, alimentos e traz lixo de volta. Bom, e os caras ficam lá trabalhando direto, não sei o quê. Chegaram ao ponto de fazer um experimento. O que será que acontece se a gente pegar um traje espacial e soltar ele no espaço, em volta da Estação Espacial Internacional, para estudar a órbita que esse traje ia fazer? Olha, isso é coisa de quem já está meio pirado no espaço. Tem que fazer. Porque jogar um lixo espacial desse, caríssimo, valiosíssimo no espaço, é gente que já não tem mais o que, né? E o pior é que tem gente em terra que apoia isso, né? Fala, não, vai, vamos estudar a órbita. Sabe? É muito dinheiro para ser jogado fora, ser desperdiçado, né? Vamos continuar no desperdício. Julho de 2007, aquele foi 2006, né? Simplesmente um tanque de amônia sendo descartado, limpando a ISS, a International Space Station. 636 quilos solto no espaço. E aqui da Terra a gente vê um pontinho se movendo lá no céu. O que isso aí significa? Que a estação espacial ela foi projetada para ser muito maior do que ela será. Inclusive até ela não poderá ser acoplado nela alguns laboratórios, porque o Brasil não entregou as peças que deveriam ser entregues. Eram peças que iam conectar novos laboratórios, então eles tiveram que rever o projeto por conta de uma falha medonha no Brasil e colocaram esse tanque de amônia que serviria no processo de refrigeração da estação. Não precisa mais ser jogado fora. Então assim, lixo espacial de 636 quilos. Agora a ideia é que esse tanque vai entrar em contato com a atmosfera, vai se inflamar e vai queimar. Então vai queimar a amônia, vai queimar o tanque, tá? Mas para vocês verem o tipo de lixo luxuoso que é jogado lá no espaço, né? E aqui um descarte filmado pela NASA TV. Então aí eles soltando ali o tanque, né, no espaço, né? Aí ele aqui, né? Então, como é que é? Então aqui vocês veem a imagem da Terra, lá da estação espacial que está a 300 e poucos quilômetros de altitude, a Terra toma a maior parte do céu, né? Então a Terra realmente fica gigantesca. Oi. Esses produtos, assim, deve usar algum produto radioativo também, né? Também. Essas coisas, produtos que trazem malefício para a saúde. Pode acontecer alguma coisa de chegar até aqui? Perfeitamente. Perfeitamente. Os satélites, eles apesar de usarem painéis solares para os manter trabalhando, essa energia não é suficiente quando eles entram na sombra da Terra. Satélites de órbita baixa, órbita média. E aí ele precisa de energia. Então essa energia vem de baterias. Ou baterias que foram carregadas pela energia solar, ou por algum outro elemento químico que em reação vai gerar eletricidade, geralmente. E um desses é material radioativo. E aí o material radioativo vai abastecer de energia o satélite quando ele entra na sombra da Terra. Que são inclusive as oportunidades que a gente consegue ver os satélites à noite, né? Apesar que eles refletem a luz do Sol, mas eles somem depois porque entram totalmente na sombra. Principalmente satélites espiões, quando eu falo espiões, leia-se militares, eles usam materiais radioativos. E se vocês prestarem atenção num filme com a Demi Moore, o nome é Até o Limite da Honra, é isso? Aquele que ela faz o papel de um soldado, mariner,
corta o cabelo, é isso, né? Até o limite da honra, acho que é isso, né? O comecinho do filme é muito curioso, porque ela, como ela era uma oficial da Marinha, ela está trabalhando ali e ajudando os fuzileiros que foram resgatar um satélite que caiu na Líbia, um satélite militar da Marinha, que caiu na Líbia. E ali ela ajuda eles pelo rádio, interpretando imagens topográficas, imagens de satélite, dizendo, olha, vamos para tal lugar, não sei o que, ela que dá toda a estratégia, chama muita atenção nessa operação militar. Aqueles fuzileiros do filme foram resgatar um satélite espião cuja carga, ou melhor, cuja bateria era de material radioativo. Geralmente eles usam plutônio. Então, qual é o perigo? Isso cair na mão, entre aspas, dos inimigos, e eles usarem aquele material para depois enriquecer urânio e fazer bomba atômica. Então, por isso que é toda uma operação militar de resgate daquilo lá. Nem sempre Hollywood inventa. Às vezes eles relatam, né? E pode ter certeza que isso aconteceu algumas vezes, né? Que também não vai aparecer no noticiário, esse tipo de coisa, né? CNN não vai noticiar esse tipo de coisa. Mas então tem isso aí sim, então, esse material que cai, e ele cai de verdade, né? Agora, não temos notícia de ter caído um material radioativo que tenha prejudicado as pessoas. Mas concorda que existe essa possibilidade? Né? Então a resposta à tua pergunta é sim, sim, sim. Algumas outras coisinhas tem no espacial. Resíduo de combustível sólido de foguetes. Bom, isso aqui, o Brasil, por exemplo, colabora muito com isso. Porque usando foguete de combustível sólido, não líquido, ele solta esse pó de alumínio. E isso fica em volta da Terra, orbitando a Terra. Ah, esse é bacana. Saco de lixo da Estação Espacial Mir. Os soviéticos, vamos colocar assim, mas depois ficou quase 10 anos como Rússia já. A Mir, que a Sueli comentou ontem, que foi ao espaço na década de 80 e ficou até 2003 em órbita, né? Eles não tinham o hábito de pegar o lixo, colocar na nave Soyuz e mandar de volta para a Terra. Eles jogavam no espaço. Então, quando a gente fala de lixo espacial, não é só aquele lixo riquíssimo, né? Que é um tanque de amônia de 636 quilos, um traje de quase $1 milhão. Não, é lixo mesmo. Papel higiênico, tá certo? Os caras botam tudo lá e botam um sacão preto de lixo, ó, no espaço. Então tem lixo, no termo mais bonito que os ambientalistas gostam de dizer, resíduos sólidos. Então tem o resíduo sólido, literalmente, tá? Tem. Agora começou. Uma luva. Lembra aquele Ed White, que a Sueli até comentou dele ontem, que fez uma Eva, sem ser o Adão, ele fez uma Eva, né? Que é a Extravehicular Activity, né? Atividade extraveicular. Perdeu uma luva no espaço. Mas se ele perder uma luva no espaço, a mão dele fica no vácuo, e aí os líquidos da mão dele vão começar a ferver, vai evaporar, e ele vai ter uma surpresa na mão dele, né? Não vai ser muito agradável a hora que tudo isso entrar em ebulição, né? Não foi isso. Acontece que, quando eles abriram o túnel para ter contato com o espaço, a luva é aquela luva de serviço dentro da nave Gemini, e ela estava flutuando dentro da Gemini. Quando abriu, ela saiu para o espaço, perdeu uma luva. Então tem uma luva lá. 2 câmeras de vídeo, tá lá. Esses 2 caras, o Michael Collins, para quem não está associando o nome, é um dos 3 astronautas que foram para a Lua na Apollo 11. Porém, aquele que ficou como piloto do módulo de comando, dando voltas em torno da Lua, enquanto o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin pisaram lá na superfície da Lua. Então, o Collins foi na Gemini 10, perdeu uma câmera, quando ele estava lá, também uma EVA, uma atividade extravehicular, e o Sunita Williams, quando a gente põe assim STS, é o Space, esse outro S, Shuttle. Tá?
É o Space Shuttle, é o ônibus espacial, na missão 116. Então o Sunita Williams também, quando estava fora da nave, fazendo uma EVA, também perdeu uma câmera. Uma chavinha de boca, tá? Projeto Gemini de novo, os caras fora da nave, porque ele larga aqui, ela fica flutuando. Aí daqui a pouco ela deu um toquinho, ela foi embora, chave de boca. Então tem ferramenta no espaço também. Essa é bacana também. Uma bolsa de ferramentas. Agora é a bolsa inteira das ferramentas. $100 mil avaliado. E foi essa coitada dessa astronauta aqui, a Heidi Marie, né? Também 10 missões depois do Sunita Williams, né? A 126 do Space Shuttle. Né? Então, tem agora inclusive a imagem aqui que eu quero mostrar para vocês dessa bolsa, né? Tem uma escova de dentes, olha que bacana, né? Quando a gente fala de lixo, é que é lixo mesmo, né? É uma escova de dentes lá no espaço. E esse I agora especial. E vocês estão anotando aí, né? Vocês anotam, eu vou tomar um golezinho de água, porque esse outro agora é muito especial. Já que vocês já estão fazendo ideia do que é. E vou mudar, hein? Fizeram xixi no espaço. Brincadeira? Quer dizer, o espaço virou rua, né? Joga lixo, escova de dentes, perderam câmera, luva, o traje espacial completo, fizeram xixi na parede. Estão tratando o espaço, ó, de qualquer jeito. Agora, como que é essa história do xixi lá, né? Outro filme interessante, Apollo 13. Quem assistiu aqui? Apollo 13? Com Tom Hanks. Quem não assistiu, por favor, assista para compreender melhor essas coisas. Nas missões Apollo, eles faziam o seguinte, quando eles faziam o xixi, eles descartavam logo. Eles faziam o xixi numa garrafinha e descartavam. E aí, para descartar, eles apertavam um botão e aquele xixi era tragado para fora da nave e era jogado no espaço. E aí, rapidamente, a ureia congela e ela fica flutuando em volta da nave. A Sueli ontem comentou do Júlio Verne, né, da viagem à Lua, e tem aquele viagem em torno da Lua, né, que eles estavam levando o cachorro, né, e aí um dos cachorros morreu. Aí eles deram um jeito de botar o cachorro para fora. E olha só a sacada do Júlio Verne no século XIX. Ele relata que a cachorro, acho que era uma cadela, se não me engano, ela continua orbitando a cápsula, que era a bala de canhão. A viagem inteirinha ela acompanhou, por conta da velocidade, né, que ela saiu junto com a nave. Né? Então, o xixi acompanha a nave dos astronautas a viagem inteira. Tá? Fica aquela coisa sólida viajando ali em volta. Tá? Agora, isso gera uma pergunta interessante, né? Como os astronautas, cosmonautas em geral vão ao banheiro? Vocês têm ideia? Já dei esse caso da Apollo, que eles fazem o xixi numa garrafa. O xixi costuma se chamar número 1. Vocês têm ideia de como que faz? Olha, o primeiro astronauta que foi ao espaço, depois do chimpanzé, isso aí comentou ontem, né? É o Alan Shepard. Ele ficou em órbita 15 minutos, porém ele ficou 4 horas dentro da cápsula espacial. Adivinha o que aconteceu? O mesmo que já aconteceu com a Ayrton Senna quando ele corria na Fórmula 1. Fez xixi nas calças. Não tem como segurar. Tá? Fez mesmo. E nas naves Gemini, eles começaram a usar
um sistema de garrafinha, saquinho, né? E como eles chegaram a ficar até 2 semanas no espaço, na Gemini, teve um astronauta que reclamou que o fedor dentro da cápsula era uma coisa medonha. Imagina, né? Porque eles não tinham como descartar, tinham que guardar tudo. E as bactérias, ó, só trabalhando.